Diz assim o texto: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém. Podeis tomar assento. Glória a Deus. Irmãos, o assunto aqui é palpitante porque fala da nossa, é um assunto que fala a nossa língua. Batismo no Espírito Santo, dons espirituais, fruto do Espírito. Batismo, dons e fruto. São três temas coligados de capital importância para a vida da igreja, para a nossa vida e para a nossa caminhada. Irmãos, refletir sobre dons é algo que faz nosso coração palpitar. E a coordenação me deu aqui uma missão impossível 4 ou 5, não sei. Porque é do capítulo 1 até o capítulo 7. Tem certeza disso mesmo, Carlos? Foi o Carlos, pastor Carlos. O 1 ao 7. Então, é impossível falar disso tudo aqui. Eu vou tentar trazer aqui uma síntese, até porque são muitos assuntos. E a primeira situação que eu quero colocar aqui é o que nós colocamos nessa introdução, é que refletir sobre esses dois grandes temas do pentecostalismo, que é dons e fruto do Espírito, eu considero ser um dever sagrado da igreja, principalmente da Assembleia de Deus, que as Assembleias de Deus nasceram exatamente com a ênfase ao batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Então nós temos o dever, como igreja clássica, como o pentecostalismo clássico, crescer no entendimento dessa matéria que é dons e fruto do Espírito, tomando como base, como premissa, o batismo no Espírito Santo. E partindo dessa premissa, precisamos também considerar que os dons, na verdade, são dádivas de Deus concedidos ou concedidas à igreja. Então, temos plena consciência de que os dons, como o batismo no Espírito Santo, percorrem todas as épocas, dons e batismo no Espírito Santo, enquanto a igreja estiver na terra. Por todas as épocas, nós teremos a manifestação dos dons e também o batismo no Espírito Santo. Se bem que nós temos tido alguns problemas em relação à compreensão dos dons, que é o problema dos super espirituais. Tem gente que quer ser espiritual demais e acha que o dom passa a ser propriedade dele ou dela, que os dons não pertencem à instituição, não pertencem à denominação e não pertencem às pessoas, não são individualizados. Os dons já vêm com o nome, dons do Espírito Santo. Os dons pertencem ao Espírito Santo. Então ninguém pode monopolizar o dom. Assim como às vezes nós dizemos, eu tenho o Espírito, eu tenho. Claro que é uma expressão de linguagem, uma força de linguagem, talvez um vício, mas é o contrário, é Ele que nos tem. Não é você que tem, é Ele que lhe tem. É Ele que lhe dirige, é Ele que lhe guia, é Ele que te sustenta, é Ele que te prepara, é Ele que te enche, é Ele que nos tem. Nós estamos entregues a Ele. E nós temos alguns problemas dessas questões da super espiritualidade. Os dons, logicamente, foram dados para a igreja. Nós temos aí a palavra carisma, ou carismático, carismatologia. Esse estudo é um estudo carismatológico, que trabalha com dons. Essa é uma palavra abrangente no Novo Testamento, de acordo com as pesquisas, é uma palavra reservada para o Novo Testamento, e principalmente para nós, servos de Deus. Em Romanos capítulo 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, olha aí, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
põe a vida eterna como dom gratuito. Então, observe que essa palavra dom é muito abrangente. Não está atrelado apenas aos dons do Espírito Santo, porque nós temos várias espécies de dons. Existem os dons naturais, os dons ministeriais, que podem também serem chamados de dons cristológicos, e os dons espirituais. Tudo é de Deus, mas cada um no seu lugar. Dons naturais. Dom natural é um dom de Deus. A música, por exemplo, viu os irmãos tocando tão bonito aí. Ele é natural, mas também é de Deus. Qualquer um pode, a pessoa que não está na igreja pode trabalhar com o seu dom natural, lá onde ele vai prestar contas a Deus. Inclusive, quero parabenizar aqui a disponibilidade da música, a bateria aí, ó, que maravilha, né? Não é? Toda sonorizada, o violonista, o tecladista, aí estava ouvindo o som do violão. Quando eu ouço o som do violão, toca na minha alma. Quando eu vejo um violão tocando, não tem jeito de parar para não ouvir, né? Às vezes a gente andando pela Itália, em Firenze, por exemplo, é o lugar da arte, dos músicos, e aí a gente estava andando por aquelas praças ali, com pouco a gente vê o som de um violão, não dá para não parar, né? Então, olha só, tudo isso é coisa de Deus, mas existem também os dons ministeriais, que são dons de Cristo, dons cristológicos, e esses dons ministeriais diferem fundamentalmente dos dons espirituais. Os dons ministeriais são dons de Cristo, são dádivas de Deus para a igreja. Tanto é que Paulo descreve isso com preciosidade em aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Primeiro capítulo 4, ele fala da visão de um chamado, né? Ele até coloca ali, Paulo é o preso do Senhor. Depois vai descrevendo a vocação, cada um ande de maneira, ou da maneira, ou na vocação do qual foste chamado. Vai descrevendo, depois fala da descida de Cristo, no versículo 8, Efésios 4, verso 8. Essa descida de Cristo, que nós conhecemos na teologia como efeito kenosis, ou kenosis, que é o autoesvaziamento de Deus. Ele sendo Deus, ele sendo todo-poderoso, que chamou a existência com o poder da sua palavra, como um grande cozinheiro que pegou nada e temperou com o tudo. Ele dizia, age, as coisas iam acontecendo com o poder da sua palavra, mas ele mesmo olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então ele mesmo veio, de que maneira? Se humanizando, descendo. Ele sendo Deus, ficou 9 meses no ventre de uma mulher. Ele sendo Deus, ficou no arcabouço do cérebro de uma criança. Ele sendo Deus, chamou José de papai e Maria de mamãe. Ele sendo Deus, carregou a cruz. Ele sendo Deus, morreu, foi crucificado e até diz, Eli, Eli, lama sabactani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sendo Deus, ele desceu, se humanizou, falou a nossa língua, comeu a nossa comida, passou pelos nossos costumes, ele só foi descendo, porque ele tinha como meta a sua vida, ele tinha como programa a restauração da nossa vida, ele tinha na sua visão, Vila Alpina, esta igreja, esse ministério, você que está aqui, mas para isso ele desceu, se igualou, não com pecado, mas desceu, depois foi às partes mais baixas da terra. Por isso que Efésios 4, 8 diz que o mesmo que desceu é o mesmo que subiu, e ele foi subiu das profundezas da terra, apareceu aos seus discípulos, aleluia, e deu mandamentos, e entre os mandamentos dados aos seus discípulos, fora este, enquanto estava sendo levado aos céus, os discípulos preocupados com o reino, com a política. Aliás, essa é uma questão que não sai das nossas premissas e das nossas visões. Restaurarás tu esse templo, reino a Israel? Veja que eles estavam sob o tacão da espada romana, ou do domínio romano. Então Jesus fala exatamente da nossa temática. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até
até os confins da terra. Tudo isso está unido à grande comissão, Mateus 28, 18, 19, Marcos 16, 15, ou então São João capítulo 20, Atos capítulo 1, versos 7 e 8. Tudo isso está relacionado com a sua ascensão. E aí nós temos o porquê disso. Tudo isso porque ele desceu, tudo isso porque ele nos amou, tudo isso porque ele já tinha um plano maravilhoso estabelecido para com a nossa vida, para com a sua vida, para com os filhos dos filhos, para aqueles que vieram depois. Deus estabeleceu uma aliança, é a nova aliança, a aliança do sangue, é a aliança do conserto, é a aliança do resgate, é a aliança da chamada, é a aliança da vocação, é a aliança do levantamento, é a aliança das portas abertas. Quando ele diz a todos, derrubando por terra o calvinismo fatalista, que diz que apenas alguns, e em Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Veja que são todos, não é apenas alguns, todos, 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 aleluia. E nós temos aí a promessa do derramamento do Espírito Santo, que é a primeira lição. Promessa do derramamento do Espírito Santo, tal como o próprio João, Mateus capítulo 3, versículo 11, João, aquele homem que viera como precursor do Messias, preparar o caminho do Messias, e o seu nascimento foi de uma forma extraordinária, pois Isabel estava estéril, ou era estéril, e Deus deu João, e quando João começou a ministrar, começou a exercer o seu ministério, o Senhor mandou João para o deserto, né? E deserto é porventura o lugar de alguém iniciar o ministério? Deserto, o que tem no deserto? Tem vento, tem tempestade, não tem nada de bom no deserto. Pode ser que lá alguma vez ou outra tenha uma brisa, e João foi para o deserto, né? Mas João no deserto começou a ministrar a palavra de uma forma linda e maravilhosa, e posteriormente ele diz: olha, eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Veja, João falando daquilo que Jesus já dissera na sua ascensão. Então, entendemos que a experiência do batismo no Espírito Santo tem se tornado uma das pedras basilares do movimento pentecostal. Por que somos pentecostais? Porque acreditamos no batismo no Espírito Santo para hoje, para a atualidade. Acreditamos que as promessas ditas por Joel, como está aí no texto, Joel 2, 28 e 29, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu estava olhando essa palavra, essa questão do depois. Aí nós voltamos alguns versículos de Joel capítulo 2, verso 28, nós vamos lá para Joel capítulo 2, verso 12. E no versículo 12, 13, 14, Joel deixa sinalizado o que significava esse depois. Depois, olha só, que ele dizia para o seu povo, mas depois que vocês se converterem, depois que vocês se arrependerem, depois que vierem jejuns, depois que o noivo sair da sua recâmara, a noiva do seu tálamo, enfim, quando as crianças estiverem jejuando, quando o sacerdote estiver clamando, quando todos voltarem para mim, então depois eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Olha, isso pressupõe que é necessário uma entrega, é necessário conversão, é necessário inclinação, é necessário separação, é necessário inclinação para Deus, voltar o coração para Deus. Isso só pode acontecer com a conversão. A conversão, que é algo que nós falamos para os lá de fora, mas às vezes precisa acontecer com os de dentro também. O termo grego chamado epistrefo, que é uma mudança completa de vida, oriunda de uma palavra chamada metanoia, que é a mudança que acontece no interior do coração. E quando acontece a mudança, o interior
deixa o exterior, deixa visível para o exterior. Então as pessoas olham para o comportamento, olham para a atitude e dizem: ele está convertido, porque ele mudou de vida, mudou de comportamento, mudou de atitude, então mudou a sua maneira, então ele é crente, está convertido por uma situação que aconteceu lá no interior. Estou dizendo isso porque a conversão não está presa a uma nomenclatura que muitas vezes nós defendemos. Sou assembleano, sou batista, sou presbiteriano, sou do Belém, sou da missão, ou melhor, sou madureira. E essa é uma coisa que nós comumente dizemos. Mas o que vai dizer de fato é o que aconteceu no coração através do comportamento, da atitude. E isso só pode acontecer quando Deus opera lá dentro. Aleluia. E quando Deus opera lá dentro, nós aprendemos o caminho da humildade, o caminho da santidade, o caminho do amor, o caminho do abraço. Nós paramos de construir muros e começamos a construir pontes, porque ponte significa acesso, aproximação. Então esse depois relaciona-se exatamente com a volta para Deus, com uma inclinação para Deus, talvez como ocorrera ao profeta Isaías, capítulo 6. Isaías já era profeta, Isaías já era um profeta clássico, palaciano, talvez até invejado por muitos que tinham Isaías como referencial. Olha, quando eu crescer eu quero ser igual a Isaías. Isaías está lá no palácio do rei, Isaías é o preferido do rei, Isaías isso. E sabe lá o que acontecia com Isaías, talvez tivesse as benesses do rei. Isaías estava muito bem, e para ele também estava tudo bem, ele era profeta. Mas quando Uzias morreu, o negócio mudou, porque ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, ele resolveu ir para o templo. Parece que ele não tinha costume de ir no templo, né? Ele resolveu ir para o templo, resolveu buscar a Deus, resolveu se inclinar. Então ele descobriu que mesmo sendo profeta, estava tudo errado na vida dele. Ele descobriu que os lábios dele eram impuros, descobriu que os olhos eram impuros, que a linguagem não era boa, e ele viu o céu, ele viu Deus. Aleluia. Então ele deu o maior dos brados que um homem pode dar. Em vez de falar ai dos outros, ai desse, ai daquele, que era o comum da linguagem dele antes do capítulo 6, ele olha para dentro dele e diz: ai de mim que vou perecendo. E depois daquele encontro com Deus, tudo mudou quando a brasa de fogo tocou nos lábios. Olha, a brasa de fogo saiu do altar, o anjo pegou com a tenaz. É exatamente isso que acontece quando recebemos o batismo no Espírito Santo. A brasa de Deus toca nos nossos lábios, na nossa vida, purifica o nosso pecado, a nossa língua, nosso pensamento, nossos sentimentos, queima tudo que estiver errado, e nasce um novo homem, uma nova mulher, pronto, apto para falar. Ele não tem medo de falar, não tem medo de pregar. E é uma coisa linda e maravilhosa, porque ele prega na praça, prega no trem, prega na rua, prega na praia, prega na Paulista, prega em Ipanema. Ele prega onde passar. Ele prega falando, mas também prega com a sua vida, com o seu comportamento. Ele passa a ser uma epístola, ele passa a ser uma carta, ele passa a ser uma extensão de Deus, ele passa a ser referencial de Deus por onde quer que anda. Batismo no Espírito Santo. E há de ser que depois, será? Eu não sei, só você sabe. Será que não precisa acontecer um depois na sua vida, na nossa vida? Mas pastor, que depois é esse? Deus espera que você ore um pouco mais, que você jejue um pouco mais, que você perdoe mais, que você ame mais, que você percorra a segunda milha. Então o depois vai acontecer e os outros vão olhar para você: mas aquele lá era o irmão João? Aquela é a irmã Maria? Pois é, mas mudou. O que mudou? É que ele teve uma restauração, teve um reavivamento, um encontro com Deus. Mas talvez não precise acontecer depois, porque já aconteceu há muito tempo contigo. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí vem as profecias. Então nós temos toda essa promessa nas palavras de João, nas palavras de Joel, nas palavras de Cristo, e concomitantemente o seu cumprimento, que é
quando todos obedeceram. Porque o Evangelho de Cristo é um convite à obediência. O Evangelho de Cristo é um convite ao sim de Deus. É um convite à renúncia. Jesus disse, ficai. Lucas 24, 49, ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Olha assim, ficar até que. Podem dizer comigo essa expressão? Ficar até que. É isso. Até que algo venha, até que venha a cura, até que venha o batismo, até que as muralhas se caem, até que o mar se abra, até que você se levante dali dizendo, olha, a vitória está aqui, porque eu ganhei no joelho. A vitória está aqui, porque alcancei na minha posição genuflexa. E os discípulos fizeram exatamente isso. E por que fizeram isso? Então receberam. Num dia de festa, Deus fez a festa dele. É bom quando Deus faz a sua festa no meio da festa dos homens, porque a festa de Deus é diferente. A festa lá era comum, Páscoa, Pentecostes, uma série de outras festas que os judeus faziam. Mas Deus marcou o dia para fazer a sua festa. Aleluia. E os seus discípulos estavam ali. É interessante que não chegou ninguém ali, porque de vez em quando aparecem uns pregadores estranhos, parecem até pregadores de outros deuses, que querem batizar os outros com o Espírito Santo na marra. Não sei se você já encontrar essa gente por aí, né? Quer batizar os outros na marra. Isso é lá nos carismáticos, né? Os carismáticos lá perto da Aparecida, um pouquinho para frente, como é que é o nome daquele lugar lá? Guaratinguetá. Certo? Você aprender a falar em línguas. Então a pessoa vai lá e fala um vocábulo no seu ouvido, aqui e ali, diz, olha, você fica repetindo isso aí, porque aí vai sair línguas. Mas não é assim que Jesus falou, não é verdade? Eu lembro quando era criança, Jesus começou a batizar no Espírito Santo, lá no estado do Espírito Santo. Olha aqui, que coisa bonita. Começou a batizar com o Espírito Santo, no estado do Espírito Santo eu nasci. E na nossa colônia italiana lá, chegou um pastor que não falava em línguas e dizia que Jesus batizava no Espírito Santo. Na verdade, em 1948, chegou um presbiteriano. E esse presbiteriano foi para a praça pregar o Evangelho. Numa cidade onde cada esquina tinha uma casa de mariano, uma casa católica, ali tinha seminário de padre, seminário de freira, uma cidade, é uma pequena Itália no Brasil. Até hoje é assim lá, as crianças estudam italiano, desde criança tem lá aula de italiano na escola. E a cidade puramente católica. E chegou um pastor lá, presbiteriano, e foi para a praça pública pregar o Evangelho. E ele foi para a praça pregar, meu pai estava chegando, que meu pai trabalhava com café, né? Que era a única coisa que sobrou para os imigrantes, era trabalhar com café, porque ele só dava coisa ruim para imigrante. Os imigrantes chegavam no Brasil, mandavam os imigrantes para as montanhas, sul do Brasil, que tinha esse problema das guerras, aí sul do Brasil, só coisa ruim. Agora você dá uma olhada, o que virou o sul do Brasil? As montanhas. Então, veja bem, estava lá nas montanhas, abrindo cidade, Meu pai chegou na cidadezinha lá, na cidadela, que lá só tem paralelepípedo, inclusive é proibido colocar asfalto. Aquele homem com a Bíblia na mão pregando a palavra de Deus na praça. Meu pai passou a mão num pedaço de pedra, paralelepípedo, para apedrejar o homem, porque ele achava que esse povo era bode, sabe? Protestante não tinha chance nesse mundo católico. E meu pai foi apedrejar o pastor. Ele era bravo, italiano vermelhão, passou a mão na pedra. Quando ele foi jogar no pastor, o pastor pregava chorando. Ele pregava e chorava. Pregava e chorava. As lágrimas daquele pastor, o nome dele é Antônio Nunes de Carvalho, tocou no coração do meu pai. Meu pai jogou a pedra fora, que nunca viu um homem pregar chorando. Aliás, é raro isso. O homem pregava chorando. Aquele homem falou de Jesus para o meu pai, deu um Novo Testamento parecido com Gideon, cheio de figurinha, e escreveu: esse é o livro da vida, leia o maior número de vezes que puderes.
Primeiro contato que a minha família teve com o Evangelho. Depois veio um outro pastor, Antônio de Oliveira Rocha. Esse era pastor metodista e que chegou ao movimento pentecostal. Ele foi batizado no Espírito Santo e a convenção mandou ele lá para a colônia italiana. E ele chegou lá dizendo de um tal batismo no Espírito Santo. Quem sabia o que era isso? Ele não falava em línguas e dizia que Jesus batizava no Espírito Santo. Meu pessoal jamais tinha ouvido isso. E ele não falava, só chorava. Parece que o dom do choro para aquela região lá, né? Pregava e chorava, mas não falava em línguas. Aí um dia ele reuniu o povo. Vamos orar para Jesus batizar no Espírito Santo. E não é que Jesus batizou? Jesus batizou a minha prima, a primeira a ser batizada no Espírito Santo naquele lugar. Depois veio meu primo, depois veio outro. Aí Deus levantou pastor, levantou obreiro. Enfim, não vou entrar nas minúcias, mas que coisa gloriosa. Quem batiza é Jesus, quem dá as línguas é Jesus. E ali nós tivemos contato com essa coisa gloriosa chamada batismo do Espírito Santo. Assim como no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e não chegou ninguém lá, dá 10 glória a Deus, não sei, faz isso, faz aquilo, não, mas o Espírito Santo certamente começou a movimentar os corações, e talvez sem que alguém dissesse nada, um dizia glória, ou dizia aleluia, estavam assentados, nem ajoelhados, de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, encheu a casa, em que estavam assentados, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram, olha só, foram cheios e começaram a falar. Quem está cheio? Quem é? Toda pessoa que está cheio, fala. Se você está cheio de Deus, você fala. Se você está cheio de Deus, você prega. Se você está cheio de Deus, você ora. Se você está cheio de Deus, você evangeliza. Se você está cheio de Deus, você fala assim: pastor, eu estou aqui. É isso. Cheio de Deus não cria problema, não cria dificuldade. Ele só traz alma para a igreja, ele evangeliza. Quem está cheio de Deus é um evangelista, é um pregador nato. Ele não precisa ficar esperando a ser ungido, a evangelista, pastor. Ele prega, por onde ele passa, ele prega. É como diz a tradução literal da palavra ide, que vem do termo grego poreutentes, cuja tradução literal é indo, falando, pregando, é um gerúndio. Por onde ele passa, a vida dele vira um gerundismo, é uma constante. Por onde ele passa, ele prega com palavra, sem palavra, com atitude, com olhar, com ação, com amor. Onde ele passa, a unção de Deus passa, porque a vida dele está cheia, e quem está cheio de Deus faz a obra. Quando o crente começa a dar problema, é sinal que ele já está vazio. Ele precisa entrar no templo e fazer igual a Isaías. Como cantava Isaías: entrei no templo, dobrei os meus joelhos. Sabe aquele hino bonito que ninguém canta mais? É isso aí. Entrar no templo, dobrar o joelho, aí ele fica cheio de Deus. Aleluia. Então olha só, irmãos. Esse tema é embriagante. O coração queima falar dele. Porque o meu está queimando. Glória a Jesus. Aleluia. Observe que Jesus disse em São João capítulo 7, 38 e 39, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre, do seu interior. Depois o versículo seguinte diz isso, falou a respeito do Espírito Santo, que eles receberiam. Ora, estavam cheios do Espírito, começaram a falar. E ali, no Pentecostes, tinha 3 grupos importantes. Estavam os discípulos, aguardando o que Jesus prometera. Depois que veio o Espírito Santo, apareceu um outro grupo, que foi o grupo dos escarnecedores. Atos 2, verso 13. Esses homens estão embriagados, sendo esta a terceira hora do dia. Esse grupo nunca vai faltar, nunca vai deixar de existir. Enquanto a igreja estiver na terra, os escarnecedores vão aparecer por aí. Então veja bem, o segundo grupo. E o terceiro grupo está no versículo 12. Atos 2, 12. Quem é esse grupo? É o grupo que quer saber alguma coisa a mais. E eles perguntaram: o que quer isto dizer?
é o grupo dos sedentos. Então o Pentecostes gera sede. O Pentecostes gera pessoas querendo saber alguma coisa a mais do poder, da graça, da ação, da misericórdia, ou da unção de Deus na sua vida. E o que quer isto dizer? Tudo isso depois do batismo no Espírito Santo. Esse mesmo grupo, foi por causa dessa pergunta, que eu considero a primeira pergunta pentecostal, que Pedro se levantou e pregou o sermão do Pentecostes. Depois que Pedro pregou o sermão do Pentecostes, observe, irmãos, que esse mesmo grupo fez outra pergunta, lá no versículo 37. Que faremos, varões e irmãos? É a segunda pergunta pentecostal. Aí Pedro diz, arrependei-vos e cada um seja de vós batizados em nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos nosso Senhor chamar. Olha aí, a promessa. E depois você pode ver lá na frente, outras perguntas pentecostais, quando Filipe perguntou para o eunuco, entendes tu o que lês? Ora, observe, irmãos, que hoje estamos vivendo uma época em que algumas pessoas estão dizendo não ser mais necessário a evidência de falar em línguas, inclusive assembleianos. Não faz muito tempo que apareceu na convenção, um pedido para que não se exigisse mais dos candidatos ao ministério, lembra disso, pastor Larissa? O batismo no Espírito Santo. Olha como estamos. De onde é que vem isso? Desse pessoal por aí, cheio de filosofia e de teleologias, porque a teologia de Deus é de Deus, mas tem umas aí que não é de Deus. Tem umas teologias aí que não tem Deus. Por exemplo, o Platão mesmo tinha a teologia dele. A teologia de Platão era de um Deus distante, um Deus que não faz nada pela terra, um Deus que não está nem aí com os habitantes da terra. Afinal de contas, Deus platonista, o Deus da filosofia platônica, abandonou essa terra. Mas o nosso Deus é diferente. Inclusive, quando estudamos as críticas da classe culta, embriagada pelo platonismo no início do cristianismo, uma das críticas que eles faziam ao cristianismo era essa, exatamente porque eles não entendiam como é que existia, como é que poderia existir um Deus que vivesse com o povo, que caminhasse com o povo. Não entrava na cabeça daqueles incrédulos intelectuais. Então eles diziam o seguinte, olha, se esses cristãos quiserem que Deus seja Deus, isso é Deus distante, lá das alturas, que não está nem aí com o povo, que ele seja Deus, mas não que seja um intruso, que sabe o que se conversa em casa, sabe a roupa que se veste, o dinheiro que gasta, a necessidade. Afinal de contas, ele é Deus ou é um intruso? E quando eles criticavam, achando que estavam na mais alta intelectualidade, ele exaltava ainda mais o cristianismo, porque o cristianismo é Deus que participa, é Deus que caminha com você, é Deus que está na sua casa, é Deus que está no seu trabalho, é Deus que passa contigo pelo deserto, pelas dificuldades. Oh, é Deus que está conosco. E quando você está no hospital, Ele entra lá e te cura, e te arranca de lá, aleluia. É Deus que acrescenta anos, é Deus que faz, é Deus que constrói, é Deus que abre porta, é Deus que ressuscita, é Deus que restaura, é Deus que cura, é Deus que faz, é Deus que caminha e está conosco todos os dias. Isso é maravilhoso. Aleluia. Mas nós temos alguns probleminhas. Problemas dos antipentecostais. Tem um teólogo aí famoso, que eu não vou falar o nome dele, porque tem gente que gosta de beber na fonte dele. Mas ele é especializado em criticar o movimento pentecostal. Especializado. Tem muita gente que estuda, ouve, mas analise. Não convém citar o nome, mas é um camarada antipentecostal. Ele acha que as línguas são coisas do passado. E nessa fonte tem muita gente bebendo. Muita gente bebendo. Agora, a pessoa que fala conta é porque não recebeu. Porque eu lembro de um professor lá no Betel que tinha essa mesma linha. Ficava
fazendo gracejo, sátira com os pentecostais. Um dia Jesus pegou ele, rapaz. E foi batizado no Espírito Santo, meu irmão. Agora segura, o homem sapateava e fazia. Eu falei, é assim, né, meu filho? Vai falando, que Deus te pega. Eu lembro, na casa do meu primo tinha uma reunião de oração, e tinha os irmãos tudo certinho lá. Os irmãos estavam orando. Eu não vou entrar nisso aí. O irmão falando em língua, outro profetizando. Disse, eu quero entrar nisso. Aí o camarada tinha que passar de um quarto para o outro, passou perto, ficou lá, meu, sapateando. Falei, mas como é que é esse negócio, meu? Ele falou, esse negócio pega. Deus é assim, irmãos. E tudo isso porque Deus é amor. Deus é amor. O Senhor quer salvar, resgatar. A pessoa pode até não ter recebido, mas o batismo no Espírito Santo é real. E existe também uma corrente renovacionista. Eu não gosto de falar dos carismáticos, porque essa palavra é uma palavra muito bíblica, muito do grego, koiné. Então eles falam renovação carismática. Mas esse pessoal que ensina a falar línguas, esses padres, todo respeito aos padres, tem muito padre bom, por exemplo, tem muito amigo padre. Inclusive, gosto muito de conversar com o padre. Quando eu estava no Betel, o pessoal lá do Mosteiro São Bento, a gente conversava muito. E eu vou para a Itália, de vez em quando eu visito o mosteiro, porque eu fico intrigado com esses monges. Eles ficam a vida inteira presos, no isolamento. E eu quero sempre conversar com eles, mas não me dão atenção, não pode conversar. Não pode. Mas olha só, existe um grupo aí dessa renovação que ensina os outros a falar línguas. Sabe? Inventa uma língua lá e já essa língua, essa, aquela. Não tem condições. Então veja bem, os antipentecostais, os racionalistas, os revacionistas, ou melhor, e os desinteressados. Sabe, as pessoas que estão na igreja, mas não estão interessadas em buscar o Espírito Santo, não estão interessadas em buscar batismo no Espírito Santo. Bom, eu nasci numa igreja que os crentes buscavam batismo no Espírito Santo. Glória a Deus, o pastor Carlos falou que um dia desse aqui teve vários batismos no Espírito Santo. Domingo, né? Então isso é sinal de que essa igreja continua na linha. A casa de máquina da igreja continua funcionando. Uma vez eu tive um sonho com a igreja de Vila Alpina, que eu vi uma casa de máquina, aqui embaixo tinha um porão. Aí alguém me mostrava a casa de máquinas da igreja. Mas era uma coisa enorme que tinha aqui embaixo, irmão. E era tudo um sonho. E cada um cuidava, uma casa de máquina. Então é isso aí, ó. Isso é tudo espiritual. É sonho, mas é espiritual. Casa de máquina precisa de óleo. E Deus está derramando óleo. Aleluia. E continua acontecendo o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Depois nós temos os dons espirituais. Eu sou de uma linha que me ensinaram que os dons vêm depois do batismo. Todavia, eu tenho encontrado muita gente por aí que está buscando a Deus e não se viu essa pessoa ainda falar em línguas, e de repente você vê alguma operação dos dons na vida dessa pessoa. Isso acontece muito. Tenho visto muito isso, pessoa orar, Jesus curar, e ela não é nem batizada no Espírito Santo ainda. Porque nós temos essa visão da evidência de se falar em línguas. Isso não vai retirar o mérito da operação de Deus neste coração e nesta pessoa. Agora, veja bem que os dons espirituais vêm com algumas sinalizações interessantes. Sinalizações, primeiro, que é um assunto de grande importância. E a igreja precisa estudar isso muito. E a minha preocupação hoje é que nós temos 3 tipos de analfabetismo sério. Tem um analfabetismo das letras. Isso aí se resolve com ensino, né? Trazer a pessoa para a escola. A igreja tem muito esse tipo de escola, né? Mas os outros dois analfabetismos são sérios. Um deles é o analfabetismo bíblico. A pessoa sabe ler, mas não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não se envolve com a Bíblia. Ele lê tudo, menos a Bíblia. Ler a Bíblia para ele é um problema sério. E isso traz
uma visão míope. Isso gera na pessoa um coração aberto para qualquer coisa estranha, porque a internet hoje está carregada de lixo. Você quer ir no lixão eclesiológico, vai na internet. Ali, claro, não vou dizer que são todos, mas ali tem um lixão. Você tem que ter critério, você tem que ter discernimento, visão de Deus. Por exemplo, se você não é dizimista, é contra o dízimo, vai na internet buscar, você está cheio de capeta ali falando contra a contribuição da igreja e falando contra pastores. E existem muitas pessoas bebendo mais na internet do que na mensagem que sai do púlpito da igreja. Porque se você quer ouvir Deus, Deus fala à igreja. Deus fala quando a igreja está reunida. Atos capítulo 13. A igreja que estava em Antioquia estava reunida em oração. A igreja em Antioquia em oração, servindo ao Senhor com jejum. E Deus falou na igreja. Deus fala para a igreja, no meio da igreja. E as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia foram enviadas às igrejas, aos anjos das igrejas. Então não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Então nós precisamos ter essa capacidade, essa sensibilidade. Porque é assim, a intimidade com Deus na vida do crente tem que ser crescente e não decrescente. Eu analiso isso com o casamento, ou então com a amizade duradoura. Mas vamos analisar isso comparando com o casamento. 2 jovens vêm ao altar. Quando eles vêm ao altar, não é o amor total ali é uma centelha de amor, talvez uma paixão que vai virar amor daqui a alguns anos. Porque ali é apenas o visual, aquela coisa toda. Eu te amo, mas é um amor mais da paixão, segundo a psicologia, um sentimento indisciplinado, um amor mais carnal, um amor mais do eros, do que o amor do filéu, ou do storge, ou então do estergo, ou do ágape. É um amor mais assim. E com o tempo, sabe, no outro dia você já vai ver que a noiva não é bem aquela que apareceu, porque cai a maquiagem, cai um montão de coisa e já muda, as coisas vão mudando no dia seguinte. As coisas vão mudando, e com o tempo vai mudando, porque você vai vendo os costumes, você vai, nossa, eu não sabia desse defeito, não sabia daquele outro, não sabia daquele outro. No fim, você tem uma coletânea de defeitos, certo? E se você for analisar pelos defeitos e ligar os defeitos à paixão, vai tudo embora, defeito com paixão. Aí começa então a luta pelo amor. Então uma pessoa que tem 10 anos de casado e fala para a esposa, eu te amo, é muito mais verdadeiro do que o amor que ele declarou no dia do altar aqui, porque é o amor. Estou falando isso, e com o passar do tempo, vai entrando um negócio chamado intimidade. Olha só que coisa bonita, intimidade. Aí chega um tempo no casamento que a esposa só olha para você, ela já sabe até o que você está pensando. Intimidade. E o marido olha para ela e diz, hoje não é dia de conversar muito. Fica quieto. Vira o marido, chega até por isso que alguns maridos se transformaram em marido e uns, né? Olha só, o tempo vai passando e um conhece o outro. Sabe, até na minha casa é uma coisa incrível. Depois que passei dos 30 de casamento, sabe, aquela interpretação. Então a intimidade vai crescendo, igual a história de 2 compadres, eles eram tão amigos, quando passavam num lugar, olhava para uma situação assim, eu olhava para o compadre e disse, pois é, né, compadre? É mesmo, compadre, não precisa te falar mais nada, porque ele sabia o que eu estava falando. Então, quer dizer, isso é intimidade. Agora, trazendo isso para a igreja, para a nossa vida com Deus, por que não é assim também? Com o passar do tempo, é obrigação nossa ser mais íntimo de Deus. Mais íntimo de Deus. Outro dia passei numa igreja, igreja dos íntimos de Deus. Até parei e falei, meu Deus, que coisa, dos íntimos de Deus. Então você tem que saber quando Deus fala, quando Ele age, quando Ele está falando. Você tem que saber discernir quando é Deus, quando é o homem, quando é o diabo. Você
tem que conhecer a voz de Deus, assim como Adão, assim como Eva conhecia a voz de Deus na viração do dia. Com o passar do tempo, você tem que conhecer o som da voz de Deus, discernir e saber quando Ele fala, para onde Ele está mandando, saber a sua vontade, saber a sua direção. Você tem obrigação de saber isso com o tempo. Por causa de quê, pastor? Por causa da intimidade. Você anda com Deus e você se torna íntimo dEle. Não pode ocorrer, não pode ser o contrário. Entretanto, temos visto o contrário disso. Com o passar do tempo, crente de 30 anos tem que andar de um mar até outro mar para ver Deus falar. Tem que sair daqui e lá no Monte Sinai. Eu tinha um aluno, faltou uma semana na aula. Eu falei, irmão, onde você foi, irmão? Pastor, eu fui no Monte Sinai. Fui lá no Monte Sinai, tinha dinheiro, né? Fui lá ver se Deus falava comigo. Falei, Deus falou. Falei, mas irmão, pelo amor de Deus, Ele fala aqui também, na sala de aula. Certo? Por que gastar tanto dinheiro para ouvir Deus falar? E tem uns aí, tão embriagados com a adrenalina da espiritualidade ou do fanatismo, que sai de um monte até outro monte, vai até um outro estado, porque lá tem um profeta, lá tem uma profetisa, lá tem... Para com isso. Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui. É impossível Deus não falar em um culto desse. É impossível 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus e Deus não falar. É impossível você vir ao culto, vir à igreja e voltar para casa sem uma revelação de Deus. A não ser que você veio para o culto e desviou do culto no culto. Porque tem isso também. Tem gente que vem para o culto, ele diz, foi o culto. A única coisa que ele não fez foi cultuar a Deus, porque ele tratou de um negócio, tratou disso, foi no banheiro, viu o cabelo, foi na tesouraria, foi na secretaria, falou com esse, falou com aquele, mas não cultuou a Deus, não, você não vai ouvir. E outra coisa, você não pode pedir a Deus um culto. Senhor, dá-nos um culto, bom, essa é a oração, Deus não vai te responder nunca, porque quem dá o culto é você. Não é Deus que dá o culto, isso é heresia, é você que dá o culto. Então é eu e você que cultuamos a Deus, é eu e você que adoramos. Então cada um presta o culto, porque de repente numa igreja Deus fala com um, Deus abençoa um, Deus faz maravilhas e os dois vão para casa. Para um Deus falou e para outro não. É porque o culto que ele prestou a Deus, um cultuou e outro não. É a oração do fariseu e do publicano. Oração do fariseu e do publicano. Até hoje isso acontece. Acredito que aqui em Vila Alpina não tem esse negócio. Aleluia. Analfabetismo bíblico e analfabetismo espiritual. A espiritualidade. Nós, irmãos, somos uma riqueza extraordinária. Deus investiu muito em cada um de nós. Você não tem noção de quanto Deus investiu em você. Você é uma potencialidade, você é uma preciosidade, você é um depósito de talentos, um depósito de dons, um depósito de vocações. Se você colocar para fora o que Deus colocou em você, o mundo vai bater palmas. E o outro não precisa ter inveja de você, porque Deus colocou nele também muita coisa. O que ele tem serve para você, o que você tem serve para o outro. E assim é a unidade. O nosso problema é que nós somos PhDs em olhar para os outros. Defeito dos outros, riqueza dos outros, prosperidade dos outros. Olhar para os outros, olhar para os outros. Estava olhando hoje no texto bíblico a palavra amarga inveja. Amarga inveja. Tiago capítulo 3, eu acho que é o versículo 16 ou 14, uma coisa assim. Se tens
Amarga inveja. Eu fiquei intrigado com essa palavra, amarga inveja, porque a inveja já é amarga, sem estar escrito lá amargo. E vi lá, amarga inveja. E eu fiquei intrigado, como eu gosto, tive a graça de Deus de cedo na vida aprender grego, e dar aula de grego, estudar hebraico, dar aula de hebraico. E aí essa curiosidade bate para ver no original. É o 14, né? Se tens amarga inveja, sentimento faccioso, né? Exatamente. E aí eu estava vendo essa palavra, amarga inveja, e acabei vendo que a palavra inveja aqui, do texto de Tiago, a palavra inveja, é a tradução da palavra eidezelon, picron, ou picros, mas vem da palavra zelo. Zelo é a mesma coisa que ciúmes, e foi traduzida por inveja, é a mesma coisa. E eu vi, se vocês gostam da língua grega, depois vocês anotem aí, tem um link que é estudo da Bíblia e do grego koiné. Você digita estudo da Bíblia e do grego koiné, já está de graça disponibilizado. Só que você tem que saber um pouco de grego para poder ver a raiz e a complexidade das palavras. Então, eu estava dando uma olhada lá e vi que este zelo vem de ferver. E esse zelo, que às vezes é inveja, que também pode ser traduzido como ciúmes, ele tem uma duplicidade, ele pode ser bom e pode ser ruim. Por exemplo, zelo, que também é ciúme, é o coração que ferve, ou pelas coisas boas, ou pelas coisas ruins. E aqui o texto usa a palavra picron, que é uma coisa terrível, uma coisa amarga, que cresce e tem uma desenvoltura totalmente infernal, que sai de dentro da pessoa, que é chamada de amarga inveja. É o que acontece com muitas pessoas. Elas não conseguem olhar para si, não conseguem visualizar o seu potencial, seus valores, os talentos que Deus colocar em suas vidas, mas fica vendo dos outros e comparando consigo. Então isso é uma coisa terrível. Quando a pessoa faz isso, ela não consegue ser aquilo que Deus a colocou para ser. Por isso que alguém diz que o cemitério é o lugar mais rico do mundo. É o lugar onde tem poetas que nunca publicaram suas poesias. Lá tem escritores que nunca escreveram seus livros, empresários que nunca ousaram, deixaram só no papel, nunca ousaram colocar para fora os seus talentos, músicos que abalariam o mundo com as suas músicas, compositores e tantas outras coisas mais, pastores, missionários, mas que deixaram os seus projetinhos na gaveta, foram covardes consigo mesmo e levaram para o cemitério os seus dons e os seus talentos. Deus colocou em você preciosidades, para você exteriorizar isso agora, para a sua geração. O mundo inteiro precisa daquilo que Deus colocou em você. Você não tem o direito de passar por esta terra sem explorar a maior mina e a maior riqueza que Deus te deu, que são os seus talentos e suas vocações. Saia das periferias e peça a Deus para te usar e para abrir os seus olhos, porque assim você vai colocar para fora os seus dons naturais, Deus vai colocar os espirituais e vai vir os ministeriais, e o mundo vai ser impactado, porque o mundo não precisa de mais um político, nem de mais um advogado, e nem mais um governador. O mundo precisa de mais um homem de Deus, de mais uma mulher de Deus, embora esse seja importante, mas o mundo precisa de homens e mulheres de Deus. Aleluia. Aí tem umas observações aqui sobre dons espirituais. Eu não vou entrar nas minúcias. E depois tem as definições. E tem uma palavra aqui do hebraico,
que é manatá, que está relacionado com bênçãos, dádivas, presentes, dons. E o apóstolo Paulo começa falando, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Por que será que Paulo disse isso, né? Isso requer um estudo demorado, principalmente nós que somos pentecostais. Porque assim, em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos uma descrição de 9 dons, mas não existe só 9 dons, tem muito mais que 9. Aí nós temos a divisão dos dons de revelação, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento, que trabalham como os olhos espirituais da igreja. Não tem o dom de revelação específico, são dons de revelação, que é sabedoria, ciência e discernimento, olhos espirituais da igreja. Depois nós temos os dons de poder ou de ação, que são as mãos espirituais da igreja. E aí entra fé, curas e maravilhas. E posteriormente nós temos os lábios espirituais da igreja, chamado de dons de inspiração verbais, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Nessa série. Agora, o apóstolo Paulo diz, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos dons, que seria anagnoses, sem conhecimento. E tem um detalhe aqui que sempre me chamou a atenção, porque quando você lê esse texto no grego, Paulo fala dons, até coloquei aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, ele chama dons espirituais de pneumatikos. Pneumatikos. E quando ele vai detalhar os dons no versículo 4, ele chama de carisma, ou carisma. Uma diferença gritante entre uma palavra e outra, mas você pega na sua Bíblia normal, todas as traduções, não sei se tem uma outra nova aí, coloca como dons espirituais, acerca dos dons espirituais. E depois ele detalha os dons a partir do versículo 4, que é uma outra palavra, mas o tradutor, não sei por que, colocou dons, embora possa também, porque você não tem condições de traduzir tudo o que o original diz. Não tem, hoje é muito fácil estudar grego, irmão. Quando, na nossa época, pastor, que dificuldade de estudar grego, porque não tinha nada, assim, pouca coisa. Você tinha lá o Lourenço Estéreo Regas, da Batista, que tinha aquela pequena gramática grega, ou então tinha o Isidro, que é a gramática dos católicos, que eu mergulhei nela. Hebraico só tinha o Paulo Mendes, noções do hebraico bíblico, não tinha mais nada. Para a gente pegar alguma coisa, tinha que trazer lá dos Estados Unidos, do Davis, aquela gramática. Primeiro você lia no inglês, depois traduzia no hebraico para o inglês, depois do inglês para o português, para entender alguma coisa. Ou então quando vinha uns americanos que chegavam aqui e falavam tudo, a língua tudo atrapalhada, não falava português direito. Lembra quando veio Jonas Pascoal Yu, que ele veio de Taiwan, mas ele tinha muito conhecimento, mas ele tinha que lutar muito para pegar alguma coisa. Se você pegasse, era uma pepita de ouro. Uma pepita de ouro. Naquela época ele já tinha 26 livros publicados. E aí, por isso que eu descobri um curso lá na USP, de grego clássico, e fomos lá. Mas hoje, irmãos, está muito fácil. Eu citei aí uma fonte que você pode estudar grego pela internet. Tem professores que estão grego online. E conhecer isso para a garotada, os jovens de hoje que querem se aprofundar no conhecimento bíblico, isso é muito importante, porque não dá para você pegar apenas uma palavra, não é só aquilo. O tradutor, ele não erra não, ele coloca lá o que tem que ser, eles são especializados, PhDs, doutores, mas não dá para colocar tudo, porque se for colocar tudo, qual será o tamanho da Bíblia? Não, espero não te decepcionar com isso, certo? Porque tem gente que pensa que a Bíblia caiu do céu já pronto, traduzida, João Ferreira de Almeida, ainda com as referenciazinhas aqui, ali, caiu do céu. Alguém estava passando, uma Bíblia, olha a Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Tem gente que, lamentavelmente, ainda vive nessa inocência. As coisas não são assim, não são assim. Estou dizendo isso por causa da palavra pneumatikos, porque pneumatikos vem de pneuma, que seria
uma das traduções aí para essa palavra seria ambiente da operação do Espírito, quer dizer, a capacidade infinita de operação do Espírito de acordo com a necessidade do momento. Essa seria uma tradução assim, bem próxima. A capacidade de operação do Espírito de acordo com a necessidade do momento. Então Deus pode fazer coisas extraordinárias, porque precisou fazer naquele momento. É como, de repente, você está numa tribo que não sabe falar a língua da tribo. De repente, o Espírito de Deus te toma e você começa a falar a língua da tribo, sem estudar a língua da tribo. Você crê nisso? Começa a falar a língua da tribo. Eu lembro que a mãe da minha esposa, Alda, que eu acho que naquela ocasião era até o pastor João, o pastor Pessoa, lá o irmão do Gentil, acho que Manuel, que era o pastor lá daquela igreja de Jardim Miriam. Ali tinha uma irmã, o nome dela era Laura. Essa irmã não sabia ler nem escrever. Bom, se não sabe fazer uma coisa, não sabe fazer a outra. Não sabia. Aí eles foram lá para o Paraná, em uma igreja, e por acaso tinha um padre naquela igreja, versado em grego, versado em hebraico, especializado, acho que ele foi lá investigar a igreja. E a minha sogra, a irmã Laura, estava naquela igreja, e também eles estavam visitando também, mesma coisa que o padre. E lá num determinado momento do culto, Deus tomou a irmã Laura em línguas. E ela se levantou e começou a falar em línguas. Falar em línguas, falar em línguas. E ela falou e sentou. No final do culto, o padre foi procurar o pastor. E perguntou ao pastor, quem é aquela irmã? E o pastor não conhecia a irmã, não sabia. Aí foi investigar, viu que era a irmã Laura. Mas por que você quer saber? Porque ela fala um grego perfeito. Fala um latim perfeito. Eu estudei muitos anos e não falo como ela. É isso aí que eu estou falando, irmão. Isso foi suficiente para ele rever a fé dele. Então, quer dizer, é a infinidade de operação. Então, os dons, esse pneumaticose vai muito mais além. Eu lembro uma vez que estava pregando na igreja. Isso aconteceu comigo uma vez. Estava pregando na igreja, já é uma outra vertente. Estava pregando, que eu prego em série. Aí, numa terça-feira, terminei de pregar e veio um irmão na igreja, na frente, se consertar com Jesus. Eu orei por ele, aconselhei, e ele foi para casa. Aí, na outra terça-feira eu continuei, porque eu prego temático, em série, de acordo com o ano temático da igreja. Continuei a mensagem. E no final do culto ele veio na frente de novo. O mesmo irmão, eu falei, esse irmão deve estar com problema. Todo culto ele vem se consertar. Eu pensei comigo, mas também não falei nada. Orei por ele, aconselhei. Depois de uns 3 meses ele veio conversar comigo. Pastor, quero conversar com o senhor a respeito das 2 vezes que eu fui na frente me consertar. Eu falei, seria bom você falar. Ele disse, olha, o senhor estava pregando, de repente o senhor parou de pregar e olhou para mim, no meio do culto, e começou a falar, você está viciado em pornografia, seu quarto está cheio de calendários pornográficos, sua carteira, sua cabeça. Pastor, olhando para mim, e todo mundo ouviu. Falei, irmão, presta atenção no que você vai falar, eu vou falar um negócio desse na igreja. Mas então, pastor, eu fui para casa, fui na frente me consertar, e ele continuou falando. Aí arranquei tudo, porque eu vi que Deus realmente fala nessa igreja. Tirei tudo. E voltei. O senhor continuou pregando outra terça-feira. Aí, de repente, o senhor parou de pregar. Olhou para mim e disse, você tirou os calendários, você tirou os papéis da parede A, B e C, mas do lado esquerdo da sua carteira ainda tem um calendário pornográfico. Eu puxei a carteira, lá estava o calendário. Falei, não é possível. Não é possível. Pois então, por isso que eu fui 2 vezes lá. Falei, irmão, mas eu não falei isso, mas de jeito nenhum eu falei isso. Você acha que eu vou falar um negócio desse? Tem sala pastoral para te conversar, conselho, não, para todo mundo ouviu. Falei, irmão, pelo amor de Deus, eu nem sei se eu falei, todo mundo ouviu. Falei, não, deve ter acontecido alguma coisa nesse culto que eu não estou entendendo. Aí eu fui analisar o que tinha acontecido nesse culto. Aí eu lembrei, foi uma hora que Deus me tomou em línguas no culto.
Eu falei em línguas, para mim eu falei em línguas. A igreja entendeu que eu falei em línguas, mas ele entendeu tudinho em português. Entendeu tudo em português. Irmão, é nesse Deus que eu creio. Eu creio dessa maneira, porque Deus tem algo maravilhoso para falar com cada um de nós, de acordo com a necessidade da igreja. É o pneumáticos, aleluia. E isso acontece, naquele dia eu aprendi, isso acontece em todo culto. Deus fala conosco de uma forma extraordinária, e Ele entra nas nossas intimidades, nas nossas particularidades. Ele senta do nosso lado, conversa conosco, aconselha, aperta os parafusos frouxos da alma. Ele ministra no coração, no entendimento. Ele te renova, te restaura, Ele te levanta, Ele faz algo novo, e você volta para casa restaurado, renovado. Cheirai soro. Levante a sua mão e adore a Deus, glorifique a Deus, porque o Espírito Santo está presente, a unção de Deus está presente, o fogo de Deus está caindo, a brasa que toca os lábios, também toca nos seus lábios nesta noite, porque Deus tem algo maravilhoso, extraordinário. Deus tem coisas novas para a sua vida. Ele tem um plano maravilhoso, específico, algo maravilhoso que Ele escreveu para a sua alma, para a sua vida. E Ele te diz: você é meu, você é minha. Xeriô, halabachei, tu és meu, tu és minha. Aleluia. É Deus falando, é Deus agindo, trabalhando na sua vida, no seu coração, na sua alma, no seu entendimento. Deus tem pressa em fazer o que Ele desenhou para a sua vida. Aleluia. 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 Louvado sejas para sempre o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É bem por isso que nos dons ministeriais, no versículo 11 que eu já citei, dizia: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Aí vem o versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoar santo, como é que se faz isso? Se você falar isso para um irmão da igreja católica, ele vai dizer que se faz isso consertando a imagem. Até esse ano, foi o ano passado, eu estava vendo nas notícias que o Cristo Redentor, a corrosão pegou ele de novo lá no Rio, e eles estavam fazendo a campanha para reformar o Cristo. Eles já tinham feito um ano passado, e a campanha era Salve o Cristo. E agora eles estavam fazendo a campanha para tirar a corrosão do Cristo. Um Cristo que corrói não serve para nada. Então, vai lá o aperfeiçoador, vai lá para consertar o santo. Não é isso. Os obreiros aqui trabalham com santos vivos. Santos vivos. E a palavra aqui, ó,
aperfeiçoar santo. Como é que se aperfeiçoa? É através da palavra, através da ministração, e através do estudo, através da escola dominical, escola bíblica, bom, aleluia, reunião de obreiro, culto de doutrina. É isso que põe o crente, sabe, no trilho de Yahvé. Como diz lá o texto de Elias, em 1 Reis, capítulo 17, que Elias chegou diante de Acabe e disse: vive o Senhor, cuja face estou, que não vai chover, senão segundo a minha palavra. E Elias veio do nada. Antes desse texto, a gente não vê nada de Elias, ele aparece de repente. E Elias veio com um profeta poderoso, e não choveu. E Acabe procurou Elias por todo quanto é lugar. E sabe para onde Deus levou Elias? Para um lugar chamado Querite. Você vai ver a raiz de Querite, vem de Carat, quer dizer cortar, lugar do refinamento, né? Um profeta cheio de Deus precisava de refinamento, quer dizer, aperfeiçoamento. Deus faz isso, e a igreja, através da ministração da palavra, acontece exatamente isso, porque o texto original, quem tem a Bíblia Plenitude, você pode ver no rodapé, que tem o que eu vou dizer agora. A palavra ali, original, é catartismos. Tradução literal é uma palavra médica, de ortopedia, cujo significado literal é consertar ossos quebrados. Isso acontece quando se ministra. Tem muita gente quebrada, que chega na igreja quebrada, com a alma arranhada, com o espírito arranhado, mas através da palavra de Deus, essa pessoa é curada, restaurada e volta para casa livre. Olha, o lugar das curas, das terapias, seja lá quais forem, é aqui na casa de Deus. Aleluia. Meus irmãos, esse assunto não acaba nunca, são 15 para as 10 e eu vou parar por aqui. Mas vamos ficar com essa palavra. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Eu tinha que entrar agora na sabedoria, mas isso aqui já é uma coisa à parte, porque aqui já entra um leque, de repente a gente entra meia-noite, 1h da manhã, né? Claro que os eutiques daqui já morreram todos, e Jesus já ressuscitou, e eu também não sou apóstolo Paulo. Mas a questão é que a sabedoria de Deus, a ciência de Deus, o discernimento, essa tríade que entra na chamada revelação de Deus. Vocês têm a apostila e assim poderão estudar com mais nitidez. Que Deus abençoe, que a bênção do Pai permaneça sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Retorno aqui a palavra ao nobre pastor. Nós temos um material ali, dê uma passadinha ali, tem o manual do obreiro, tudo que um obreiro deve saber da porta até o púlpito. Tem um curso teológico, eu sei que vocês têm curso teológico aqui, mas para quem quer dar uma revisada, tem lá um curso teológico bom, glória a Jesus, e outros materiais. Deus abençoe, retorna a palavra ao nobre pastor.